Meu nome é Raimundo Bispo, Amorim Braga, casado com a Maria de Lourdes Lisboa Braga. Eu sou o pai da Midian Lisboa Braga, da Késia Lisboa Braga e da Cássia Lisboa Braga. Minha origem, eu sou de São Luís do Maranhão e cheguei aqui por volta do ano de 86. A congregação atualmente que eu estou dirigindo é a congregação da Alvorada. Aproximadamente, vou agora completar 19 anos que eu faço parte dessa congregação, com muita alegria e até assim Deus nos permite estar lá. Eu vim de São Luís do Maranhão no ano de 86, né? Cheguei aqui, fui recebido por um familiar meu que era cristão, eu não sabia, né? Porque parte da minha família aqui no Rio de Janeiro, que já habitava aqui, eles não eram cristãos, inclusive não simpatizava com o cristão, mas eu fui surpreendido por Deus, né? Porque Deus, impressionante como Deus revelou a essa pessoa que ele deveria cuidar de mim. E ele me levou para a igreja que ele fazia parte, mas não houve uma identificação, né? E eu conheci a Bom Sucesso quando os irmãos faziam um evangelismo na Praça de Inhaúma, onde hoje é a Fonte da Vida, né? E recebi um folheto, visitei essa igreja na segunda-feira e quando cheguei lá foi amor à primeira vista. Os irmãos me abraçaram, me receberam com muito carinho e eu fiquei ajudando os irmãos ali, porque eu tocava um pouco de guitarra e eu então fiquei ajudando os irmãos ali. O tempo passou, fiquei na Fonte da Vida por cerca de 12 a 13 anos. Ali eu fui levantado ao diaconato, fui terceiro dirigente, fui segundo dirigente. Com a chegada do pastor Jaime, eu então fui convidado a assumir uma congregação, na época, El Shaddai, né, que era hoje ali na Pavuna. No dia da posse, no dia em que eu seria apresentado, eu fui surpreendido com o pastor dizendo que mudou, e que eu estaria indo para Betânia. Fui para lá, um desafio muito grande. Nessa época ainda era um diácono. Chegando lá, pouco tempo depois eu fui levantado ao presbitério. Fiquei nessa igreja de Betânia durante 7 meses, amei, coloquei meu coração, tal. A coisa fluiu, Deus foi assim, muito generoso conosco. Deus nos abençoou e era como se fosse um teste. E eu fui logo convidado depois, 7 meses depois, eu fui convidado para dirigir a congregação da nossa congregação Ebenezer. Realmente foi muito desafiador para mim, porque eu estava muito envolvido com a Betânia, amada, primeira congregação, mas para mim também foi uma honra muito grande e fiquei naquela congregação com a mão de Deus estendida sobre a minha vida. Deus também me abençoou naquela congregação. Depois de 3 anos e 3 meses, então eu fui convidado pelo nosso pastor Jaime, presidente, a pastorear a congregação que hoje eu faço parte, estou pastoreando, que é a congregação da Alvorada. Então, e na Alvorada eu alcancei o pastorado. E com muita alegria eu estou lá até hoje pastoreando essa igreja. Para quem não sabe, a congregação de Alvorada, que eu acabei de falando que eu estou pastoreando hoje, ela fica no Complexo do Alemão, numa comunidade muito conhecida para quem não está aqui no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro. É uma comunidade onde, infelizmente, há um tráfico muito atuante e nós estamos ali, locado ali, tem outras congregações. É muito desafiador você pastorear numa comunidade porque você tem que saber conviver naquele ambiente ali, sabendo que você é luz. É luz em meio às trevas e você está ali para iluminar. Então você precisa saber como entrar e como sair, né? Você evangeliza todo tipo de pessoas e você não pode fazer acepção de pessoas. E a congregação é uma congregação muito vibrante, os seus membros são apaixonados pela sua igreja, tanto é que as pessoas se mudam às vezes, não melhoram um pouco de vida, se mudam do lugar, mas eles continuam lá, subindo a si mesmo e amando a igreja como sempre amaram. E a gente tem vários tipos de trabalho. Nós temos um trabalho lá chamado de Atos 29, todo mês de julho a gente faz um trabalho de evangelismo o dia todo.
onde envolve a ação social, e aí a gente tem a diversidade de trabalho esse dia para a gente envolver toda a igreja e alcançar o máximo de pessoas que a gente pode, evangelizando, seja com trabalhos social, atendimento de advogado, dando orientação, vista, dentista. E enquanto isso, as equipes estão evangelizando nos becos, nas praças, com música, com dança, com teatro, com trabalhos relâmpagos. E é um dia, assim, maravilhoso, porque é um dia onde toda a igreja se envolve. E com isso, a igreja ela está crescendo. Essa congregação, ela já tem 62 anos, é uma congregação que ela é mãe de outras congregações ali, porque ela cresceu e acabou que ela foi gerando outras filhas, né? Outras filhas e outras filhas e outras filhas. Atualmente, essa congregação está passando por uma reforma de ampliação pelo trabalho em si de pessoas que estão chegando à igreja, e a gente vê a necessidade dessa igreja crescer para a gente abrigar mais pessoas. Nós compramos umas propriedades e ela hoje está recebendo uma ampliação e que vai ser muito bom para aquele ambiente que precisa de fato de uma igreja onde possa abrigar muitas pessoas que estão chegando. Bom, a gente está num ambiente que é um ambiente, como eu disse inicialmente, que a gente tem que ter muita perícia para trabalhar. Como falei sobre a recepção de pessoas, é um lugar carente, onde a gente precisa alcançar essas pessoas, porque de fato essas pessoas elas estão, como diz a Bíblia, o diabo cegou o entendimento dessas pessoas. Alguns deles vêm aqui dali como um emprego, né? Então eles estão ali trabalhando e a gente precisa de alguma forma falar com eles, olhar para eles, dizendo para eles que tem uma outra opção de vida, né? Muitos deles hoje já estão na igreja e são pessoas que, inclusive, estão fazendo excelente trabalho, são excelentes obreiros, inclusive quando eu me encontro com eles hoje, né? Aqueles que ainda estão no mundo do tráfico, porque a igreja é muito respeitada na comunidade. A igreja ela goza desse prestígio de respeito, porque a gente, de fato, impõe esse respeito. Então, a gente realmente recebe esse retorno do respeito. E eu digo para eles sempre, olha, você vai ser o futuro obreiro da nossa igreja. Então, eu sempre abordo eles, apontando para eles que a igreja é um lugar onde eles podem ser recebidos e eles podem ter uma carreira ministerial, para eles não se sentirem tipo assim, entendeu? Então, eu penso que isso mexe com eles. Alguns riem, né? Quando a gente chega, às vezes, para eles estão sempre muito fechados, né? Uma estratégia, né? De tal. Mas a gente já desarma eles dizendo sobre isso, que ama e tal, que ele é importante e tal. E quando a gente fala que eles, tu vai ser um futuro obreiro da nossa igreja e tal, aquilo já desarma um pouco. São pessoas que, quando a gente aborda, a gente tem a liberdade de pregar e tem a liberdade de orar por eles, né? Eles sempre pedem oração, eles são pessoas que respeitam, abaixam a arma, alguns tiram o boné e às vezes tem um outro que está conversando, ele manda calar a boca, é hora de receber oração. E com isso a igreja vai caminhando, ela vai, sabe, marcando posições, melhor dizendo. Então, a nossa igreja é uma igreja muito séria, então, e ela, por ser muito conhecida lá, por ser uma referência lá, uma das mais antigas, praticamente todo mundo conhece. Então, quando eu, às vezes, passo, o pastor da igreja e tal, às vezes até, porque nessas comunidades, às vezes, tem outros de fora que não conhecem quem é o pastor local. Mas pelo fato de você estar ali constantemente, diariamente e tal, outros te conhecem. E quando alguém te aborda com uma arma, outros, não, isso é o pastor da igreja e tal. Já tive vários episódios de alguns dizer, não, pastor, é o pastor da igreja e tal. Então isso é natural acontecer, mas como eu disse, graças a Deus, a igreja ela marca a sua posição, muitos deles já se converteram ao Senhor. A gente tem um desafio também, que é o desafio, de alguma forma, o diabo tentar levar essas crianças que são criadas na igreja para o mundo, para esse mundo. Eu não seria verdadeiro dizer se não já aconteceu isso na igreja. Já aconteceu isso na igreja. Às vezes menino que foi criado na igreja, que frequentou a escola bíblica dominical, que foi adolescente na igreja, mas que em algum momento abriu uma brecha e infelizmente o adversário entrou
Isso encantou ele de alguma forma, porque eles mostram um mundo glamuroso, não tem nada de glamour, mas eles mostram um mundo glamuroso, mostrando um tênis da marca, um carro que não é deles, mas que infelizmente a criança que não tem maturidade, ela acaba se encantando com isso e às vezes você acaba perdendo, né? Mas, de outro lado, a gente mais ganha do que perde, né? Porque a gente, na verdade, está nesse trabalho de resgate todos os dias, trazendo aqui para a casa do Senhor, e é maravilhoso. E a gente, até Jesus voltar, esse é o nosso trabalho, esse é o trabalho da igreja. Voltando de novo para dentro da nossa congregação, falando agora dessas pessoas que são resgatadas, né? Nesses 19 anos que eu estou lá juntamente com a minha esposa, nós, quando chegamos lá, a gente percebeu, né, que as pessoas da comunidade, elas têm assim como eu falaria isso, são muito limitados no sentido de futuro, de sonhos, né? É tipo um jovem, ele acha que arrumou um trabalho de auxiliar de pedreiro ou de padeiro, para ele tá bom. A gente focou isso lá, a gente focou e quando eu chego em congregações, eu tenho como uma das estratégias conversar com as pessoas, porque eu quero saber um pouco das pessoas, eu quero conhecer um pouco a pessoa e o meu objetivo é ajudar essa pessoa de alguma forma nas suas deficiências, né? E eu percebi isso, que as pessoas lá, eles iam até uma certa parte e ali aquilo simplesmente parava. Então eu senti a necessidade de incentivá-los ao estudo, tanto eu quanto a minha esposa. Dizendo para eles que eles moram num lugar carente, onde os pais normalmente são pessoas humildes e que não têm, né, condição de dar para eles riqueza, mas que o estudo pode levar eles aonde eles nem imaginavam. Então a gente começou a trabalhar esse incentivo neles. Não para aí não. Você fez o ginásio? Vamos para outra, vamos avançar. Você consegue? Não, você consegue. E, Léo, foi assim muito interessante, porque, como eu falei, eu tenho 3 filhas. Então, minhas filhas, quando foram para essa congregação, elas ainda eram adolescentes. E minhas filhas sempre foram muito estudiosas. Então, e elas começaram a conviver com aquelas adolescentes ali. E quando eu cheguei lá, nós tínhamos apenas uma jovem que fazia um curso a nível de formação. Só que quando nós chegamos lá, nós começamos a trabalhar isso na cabeça dos jovens. Começamos a trabalhar isso na cabeça deles, a formação deles. Vocês podem, vocês podem, vocês podem. Vamos estudar porque vocês podem. Vocês podem ser um doutor, vocês podem ser médicos, vocês podem ser o que vocês quiserem ser. Vocês podem ser motorista, pode ser bombeiro, vocês podem ser o que quiser. Pode ser obreiro, pode ser pastor. E eu passei não apenas a falar isso no gabinete, eu orava por isso. Eu chamava eles lá na frente, eu orava por eles. E ali eu ministrava, Senhor, eu quero ver aqui, enfermeiro, falava de tudo, né? Minhas filhas, elas foram assim, uma referência, porque minhas filhas, todas elas têm formação universitária. Então, as pessoas viram isso, né? E a gente falava isso na igreja, né? Porque, na verdade, a gente era testemunho. Então, ali tinha um testemunho vivo. Minhas filhas nunca estudaram em escola particular. Né? Tava lá uma pessoa humilde como eles, né? Mas que focou essa questão do estudo e mostrando para eles que o estudo poderia levar eles aonde eles menos imaginavam. E eles começaram a estudar. E as pessoas começaram a se interessar, a ir mais além, Então, pessoas se formaram como engenheiros, né? Eu tenho minhas filhas, um exemplo, né? Minhas filhas, uma fez administração de empresas, outra fez engenharia química, outra é biomédica, hoje está se formando, fazendo doutorado, acaba daqui a 2 meses, entendeu? Então, quando eles viram isso, a gente também pode. E eles vieram, né? Então nós temos hoje pessoas que se formaram em advogado, engenheiro industrial, nós temos psicólogo, nós temos diversidade de pessoas lá na igreja e outros que estão estudando. Não pararam por aí, eles continuam interessados no estudo. E isso foi muito positivo para a nossa igreja. E o que é muito interessante, que essas pessoas melhoraram de vida, como eu disse, e continuam lá. E eu acho isso bacana, porque eles continuam sendo exemplo para outros. Entendeu? Então hoje não é só eu que falo isso.
Eles, com a vida deles, eles também estão falando isso, né? Pessoas bem humildes mesmo, que eu vi lá hoje, estão bem, né? Eu lembro que quando eu cheguei nessa igreja, nós tínhamos um veículo, e mais o meu, 2. Hoje, nós estamos com um problema, né? Não que isso seja, mas para dizer como melhorou essa parte social deles, né? É uma igreja onde as pessoas passam, olha que interessante, né? A igreja, ela precisa ser relevante na comunidade. As pessoas passam na Alvorada e dizem assim, essa igreja é de rico. Porque as pessoas passaram a se vestir melhor. E eu penso que a igreja também tem que influenciar nisso. Isso é muito importante. Agora, falando de formação ministerial, essa igreja, como eu disse, não apenas produziu outras congregações, ela produziu muitos obreiros. Hoje nós temos vários pastores no nosso campo que estão pastoreando e que saíram dela. Inclusive o nosso pastor presidente Jaime Soares, ele foi pastor nessa igreja. Assim como também o pastor Raimundo, que também foi um pastor presidente. Então é uma congregação que marca, porque ela tem uma história onde foi construída também pelos outros que passaram. E os nossos obreiros lá, temos diáconos, presbíteros, e eles são formados, né? Nós temos um curso no nosso campo, que é o SEM, que realmente tem sido muito relevante para nós, e esses obreiros têm sido formados e hoje estão lá fazendo um trabalho muito especial e muito relevante na comunidade na qual eles vivem, fazendo a diferença. E isso é glorioso porque essa igreja tem nos proporcionado tudo isso. Bom, nesses 63 anos da nossa igreja, Assembleia de Deus de Bom Sucesso, eu estou nela por volta de 37 anos, 38 anos aproximadamente. Eu posso dizer que até um pouco emocionado porque foi a igreja que me valorizou bastante. Eu não tinha muita proximidade com o pastor Raimundo, porque eu era na verdade, na época, muito ligado à congregação e não era muito de vir à sede, né? E eu convivi com o meu pastor pouco tempo, porque depois ele veio a falecer. Mas com a chegada do pastor Jaime, essa proximidade, né, ela se avolumou, fiz mais parte e eu me senti muito honrado pelo meu pastor, porque ainda um jovem e ele confiou a mim uma tarefa que eu diria muito árdua. Eu lembro que a primeira congregação, quando eu cheguei para pastorear, que foi a congregação da Betânia, e quando o culto acabou, que o pastor Jaime foi embora, eu muito magrinho, né? Hoje eu estou um pouquinho mais cheinho, mas eu muito magrinho e tal, novinho. Alguém me pediu a carta e disse, eu vou embora porque a igreja está sendo entregue para criança, né? E eu pedi àquela pessoa que me desse um tempo, que era a primeira congregação e que eu estava ali com o coração aberto para amar aquela igreja. E eu pedi então para essa pessoa, falei, eu gostaria que você me desse pelo menos 2 meses para você me conhecer. Nós estamos se conhecendo agora. Eu penso que você está equivocado no seu pensamento, mas eu gostaria que você me desse um tempo para você. Aí depois você pode tirar a prova se é o que você está pensando. E essa pessoa aceitou o desafio, né? E não foi embora, sabe? Muito pelo contrário, os que tinham saído voltaram. O fato de eu sair de lá e ir para uma outra igreja 7 meses depois, não é porque ficou muito bom, né? E o pastor, como um teste. Ele falou, então, passou no teste, né? E eu lembro, pastor Léo, que quando o pastor me apresentou aqui, ele me apresentou com muita honra, com muita honra. E eu me senti muito honrado por ele. E quando fui convidado também para Alvorada, eu também me senti muito honrado, porque ele me disse uma palavra que até hoje eu não esqueço. Ele me chamou e disse assim, meu filho, você vai pastorear a igreja do meu coração. Ele disse isso em referência à igreja que ele pastoreou. Então eu senti assim, muito honrado, porque de tantos outros, né, e eu era um dos novos, né, que estava ali surgindo, como outros novos, e eu me senti muito honrado pelo meu pastor, muito valorizado, e eu louvo a Deus porque eu estou até hoje lá pastoreando e quero e peço ao Senhor que, da mesma forma que eu entrei pelas portas, eu quero sair também pelas portas. E como eu sempre tenho orado lá, Deus, não permita que em nenhum momento eu venha decepcionar o meu Deus em primeiro lugar e o meu pastor que confiou
essa igreja tão relevante dessa comunidade que até hoje tem sido uma referência para aquela comunidade. Ela não pode ser diferente disso, porque se uma igreja na comunidade perder o descrédito, aí acaba tudo. Então, fazer parte desses 63 anos, meu amigo, é muita alegria. E eu já tive convites, né, para inclusive sair do campo, né, isso tempos atrás, mas eu disse que não, porque Deus não tinha me falado isso, sinalizado isso, né? Eu tinha certeza que Deus me queria exatamente em bom sucesso e até Jesus voltar, né? Eu ando guiado pelo Senhor, não guiado por circunstância, não guiado por achômetros, eu não ando atrás de novidades. Quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, Léo, a primeira vez que eu fui na congregação Fonte da Vida, que não era um ponto de pregação, quando eu dobrei meu joelho, aquela mulher não me conhecia, hoje eu quero dar nome a ela, a nossa irmã Nilce. Quando eu dobrei o joelho, ela contou toda a minha vida. E Deus disse através dela, eu te trouxe para cá, porque eu tenho uma grande obra para realizar através da tua vida. Na hora me deu um nó na cabeça, porque você está numa cidade pequena, né? Você pensa, poxa, Rio de Janeiro é uma cidade muito grande, não precisa de mim lá, né? E aí, quando falou isso, eu falei, ué, mas que grande obra é essa? E hoje eu percebo, né, que de fato as promessas de Deus estão se cumprindo. Nós estamos ali construindo, né, uma grande igreja com a ajuda do nosso pastor, com a ajuda de toda a congregação, de todo o ministério, de todo o apoio. A gente está lá e eu penso que aquilo é uma grande obra que vai ainda ficar mais evidente naquela comunidade, porque até os de fora, quando passam, querem entrar para ver. Eles ficam assim, maravilhados por ver a igreja e tal, pastor. Você tem ideia, tem pessoas que de fora, que não é nem crente, passa lá, pastor, eu posso dar um saco de cimento? Você vê como é que a igreja ela tem um respeito muito grande e que seja assim. Então fazer parte desses 63 anos é uma alegria muito grande e que o Senhor continue me abençoando e que venha 64 até quando o Senhor quiser. Houve um tempo muito crítico, né, nesse período que eu estou pastoreando lá, quando houve a pacificação, né? O que ficou conhecido por todo o Brasil e por todo o mundo, a intervenção policial naquela região. Foi um tempo muito tenso mesmo, porque agora a gente estava convivendo com a polícia, né? E a gente chama dos meninos lá na comunidade. E a igreja no meio, né? E a igreja ali, ela, nessa época, passou a ser mais relevante ainda, né? Porque alguns deles decidiram sair mesmo, né? E a igreja teve que abraçá-los, apoiá-los, porque eles viviam disso. Eles viviam dessa vida, né? E aí a igreja se tornou uma porta para eles, né? Outros, infelizmente, né, continuaram. Mas eu digo que foi muito tenso porque nós tínhamos agora, naquele ambiente, a polícia e os traficantes, trocas de tiro. Não dá para mostrar, porque, claro, não tem imagem, mas se eu pudesse eu mostraria para vocês uma imagem da fachada da nossa igreja, toda furada de bala, de tiro. Inclusive isso aí foi divulgado por um dos nossos pastores, que divulgou a rede social. Foi de fato um tempo muito crítico. Agora, deixa eu dizer para vocês, não conhecem, mesmo assim, nesse período de tempo a igreja não fechou um dia. Nós estávamos lá, cultuando ao Senhor, porque nós entendíamos que aquela porta não podia fechar. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Pastor, mas isso é falta de negligência? Não foi, não. O Senhor não permitiu que nenhum de nós fôssemos afetados. E o que é mais surpreendente, eu não moro na comunidade, eu moro fora da comunidade. Às vezes eu pensava que só estaria lá eu e o meu segundo e minha esposa e a esposa dele. Quando eu chegava lá, a igreja estava cheia de gente, dos irmãos lá, orando. E a gente então levantava as mãos, Léo, e orando e sabe, repreendendo aquilo. Repreendendo, fazendo oração e levantando a mão. Às vezes, botava a igreja para fora, na porta da igreja. E a gente levantava as mãos e orando, o Senhor repreende esse demônio da violência. E foi um tempo muito difícil. Eu não vou dizer que foi fácil, mas foi um tempo onde a igreja se posicionou e ela atravessou essa parte.
bem na frente da nossa igreja, ficava uma guarnição. Foram momentos que, de fato, realmente a gente passou muitos apertos. Às vezes era tiroteio com culto acontecendo. Houve um dia em que inclusive uma rádio muito famosa aqui no Rio de Janeiro estava presente com dois personagens deles lá e era um trabalho de criança. Eu tinha quase 400 pessoas dentro de uma igreja que cabe 250 pessoas, porque era criança, pá, então estava espalhado para tudo quanto é lugar. Nós temos uma estrutura muito boa, né, de prédio. E já quase encerrando, um tiroteio em frente. Muito tiro, mas muito tiro mesmo. E o policial na porta da igreja. E eu lembro que esse dia foi um dia de muito desespero, porque eu tinha pessoas visitando. E eu lembro de uma irmã que na hora não aguentou, uma visitante, ela não aguentou ver aquilo, ela desmaiou nos meus braços. E eu tendo que, ao mesmo tempo que estar com aquela pessoa nos braços, acalmando um e o outro, porque naquela hora todo mundo não sabe para onde correr, né? A gente tem uma porta, botou uma porta lateral como uma porta de fuga, e aquela porta que tinha 90 centímetros se tornou pequena, porque todo mundo queria passar ao mesmo tempo ali, e a gente tentando negociar com os policiais do lado de fora, dizendo para eles que a igreja estava cheia de crianças. E eles dizendo para a gente, não, vocês têm que negociar com os traficantes. Mas como sair da igreja? Como? Não tinha como, porque o policial estava na porta da igreja trocando tiro e também eles ficaram encurralados, eles também não tinham para onde ir. Então ficou tudo ali na frente da igreja. Enfim, e aquilo ficou muito tempo e depois a gente botou as crianças lá para os fundos e ficamos só nós, obreiro ali, tentando negociar aquela situação para tentar parar aquele tiroteio, porque nós tínhamos que tirar aquelas crianças dali. Mas isso demorou um tempo bem longo, até que, graças a Deus, depois cessou, né? Os policiais conseguiram sair e tal, cessou. Mas a gente venceu essa também, como venceu todas as demais que a gente passou por lá. E é isso, a igreja continua lá. Se um dia você passar no Rio de Janeiro e gostar e quiser, né, visitar essa igreja, ela está lá fazendo um excelente trabalho. Você que vai estar assistindo essa reportagem, ore por nós. Nós estamos aqui no Complexo do Alemão. Às vezes as pessoas querem ir para a África, querem ir para tantos lugares. Nossa África é Complexo do Alemão. Eu vim de São Luís do Maranhão para fazer um trabalho e a minha África é aqui. Esse é o meu campo missionário, até o Senhor me permitir. Encerrando essa entrevista, eu quero primeiro dizer da sinceridade da nossa igreja. Eu sempre digo para as pessoas, às vezes, quando eles desejam migrar para uma outra igreja, eu digo para eles, conheça a história da sua igreja. A igreja que você está indo tem história? Porque eu penso que toda igreja tem uma história. Mas essa história é uma história que ela glorifica o nome de Deus ou é uma história apenas em que traz escândalo? Qual foi a motivação que essa igreja ela foi aberta? E a igreja que eu faço parte é uma igreja que tem uma história bonita, ela foi muito bem construída, nunca houve uma rebelião. O pastor pela qual nós hoje temos como pastor presidente é um pastor muito sério. Eu tenho a alegria de trabalhar ao seu lado, convivo com ele, porque tem aquela questão, quer conhecer? Convive. Eu convivo com ele. A gente almoça junto, sabe? A gente ora junto, a gente trabalha junto, a gente sai junto para ir comprar material. É alguém que eu convivo. Eu queria convidar você para vir conhecer essa igreja de mais de perto. Não ficar apenas numa reportagem, numa entrevista. Venha fazer parte de um culto aqui. Se você não tem uma igreja, venha conhecer a nossa igreja. Nós teremos esses dias festivos aí, que vai começar a partir do dia 29, não é isso? 29 até o dia 31. E com certeza vai ser uma alegria, você vai ser muito bem recebido e você vai estar no lugar de bênção, no lugar de vitória, no lugar onde a palavra é prioridade, sabe? No lugar onde a palavra não é jogar para a plateia, é uma palavra séria, uma palavra consistente, é uma palavra que dá vida, é uma palavra que transforma, é uma palavra que renova e uma palavra que dá esperança. Que Deus te abençoe.